Turma, então é chegada a hora, porque essa é a última aula do curso de parafusos de fixação e, por consequência, essa é a última aula do curso de elementos de máquinas 1. Olha só quem diria, hein? Tomara que vocês tenham apreciado a jornada até agora. Aqui, o objetivo dessa aula é fazer uma implementação numérica dos conceitos que a gente trabalhou na aula passada. E podem ficar tranquilos que eu não pretendo ficar dando nenhum tipo de explicação de conceitos adicionais, tá? A aula de hoje é sobre aplicação direta na sua mente. Conforme eu tinha previamente adiantado, esse é um exercício da lista de exercícios, né? Então, atualmente, na versão vigente da lista, né? Esse exercício corresponde ao enunciado do exercício 16. Mas eu vou fazer com vocês aqui só a parte relacionada à identificação do parafuso mais solicitado. E claro, né? Eu vou também fazer o cálculo da força resultante nesse parafuso mais solicitado. Então vamos fazer a seguinte análise aqui. Nesse exercício a gente tem 3 chapas que são unidas por 3 parafusos e esses parafusos estão dispostos nessa forma que vocês estão vendo na figura. Vamos supor que de alguma forma esses esforços externos aplicados aí e marcados em vermelho estejam aplicados ao mesmo tempo nas chapas exteriores da cor azul. E eu também vou pedir para vocês suporem que a chapa intermediária, que está desenhada na cor amarela, esteja engastada numa outra superfície. Ô, gente, para ficar mais fácil de me referir aos parafusos, eu vou numerá-los de 1 a 3, tal qual está mostrado nessa figura do slide. E conforme eu tinha prometido para vocês, os parafusos nesse exercício da aula de hoje são diferentes entre si. O parafuso número 1 é M12 de passo fino e o passo é igual a 1,25 milímetros. O parafuso 2, ele é M16, passo fino, tem passo igual a 1 milímetro e nesse caso a área da seção transversal do parafuso número 2 foi fornecida e é igual a 178 milímetros quadrados. E por fim o parafuso 3 é M33. Agora, como não tem informação sobre o passo do parafuso número 3, a gente vai considerar que o parafuso número 3 tenha passo normal. Nesse exercício, as dimensões são conhecidas e foram fornecidas em milímetros. Respectivamente, a gente tem A igual a 70 milímetros, B igual a 90 milímetros e, por fim, temos o C igual a 350 milímetros. E, finalmente, esses esforços externos aplicados e que estão marcados na cor vermelha também são conhecidos. A força F vale 8 kN e está aplicada em um ângulo alfa igual a 57,5 graus. Para que fique claro, né, esse ângulo alfa é descrito entre a direção horizontal e a direção de aplicação dessa força. E, por fim, o momento vetor M tem uma intensidade de 30 newtons-metro. Ô, gente, percebam por favor que a chapa intermediária, que está colorida na cor amarela, está engastada. E conforme eu comentei, a gente vai supor que os esforços externos sejam aplicados ao mesmo tempo nessas chapas azuis. Não se esqueçam, por favor, que a ideia dessa videoaula é identificar e calcular qual que é a força resultante no parafuso mais solicitado. E daí eu vou aproveitar e fazer a mesma provocação que eu fiz na aula passada. Agora que a gente conhece as dimensões, a gente conhece os esforços, eu quero te perguntar o seguinte: qual parafuso você acha que é o mais solicitado? Tempo! Deixa anotado aí, por favor, porque no fim da aula você compara se sua intuição estava certa ou não. Ô, gente, esse exercício é bem legal porque além dele me possibilitar uma implementação numérica dos conceitos que eu tratei na aula passada, ele também vai me dar a chance de remover as 3 hipóteses simplificadoras que eu utilizei durante as explicações na aula passada. Olha só por quê. Nesse exercício, os parafusos são diferentes entre si, tanto dimensionalmente, né, em relação ao diâmetro, quanto no tipo de passo. Nesse exercício, os parafusos estão instalados nas chapas de uma maneira assimétrica, então a determinação do CG da distribuição geométrica dos parafusos não é imediata. E também nesse exercício, as chapas têm a de um momento externo. Ou seja, essa é a chance que eu preciso para ilustrar a missão Boca de Jacaré parte 2. E também essa é uma boa chance para eu te provar que aquela formulação apresentada na videoaula passada independe dessas 3 hipóteses simplificadoras que eu adotei. Bom demais, o enunciado está analisado, então agora é hora da gente arregaçar as mangas e partir para cima da solução. Vambora! Fruto da aula passada, eu te apresento mais uma vez a lista de atividades que a gente precisa executar para não somente identificar, como também calcular a força resultante no parafuso mais solicitado. E daí, a semelhança com o que eu fiz na aula passada, eu também vou usar esse slide aqui como uma régua de avanço. Então, o nosso primeiro passo vai ser calcular o centro de gravidade da distribuição geométrica dos parafusos. E aí, turma, como eu vou resolver esse exercício, eu vou aproveitar para te dar uma dica bem interessante. Dica essa que serve tanto para a resolução desse exercício, quanto para a resolução de qualquer outro exercício no qual você tenha a chance e ou necessidade de fazer uso do cálculo vetorial. Porque é o seguinte, durante a solução, a gente muitas vezes costuma fazer os vetores dos exercícios meramente ilustrativos. Só que eu acho muito importante a gente tentar manter a escala ao operar vetores. E essa dica, ela é muito simples, ela é fácil de implementar e vai trazer bons resultados pra gente. Olha só, como as dimensões da instalação dos parafusos nesse exercício são ordinárias, a gente consegue desenhá-las numa folha de papel em escala 1 para 1. Eu digo isso porque a distância horizontal entre os parafusos 1 e 2 é de 70 milímetros e a distância vertical entre os parafusos 2 e 3 é de 90 milímetros. E daí, turma, mesmo que não fosse possível desenhar em escala 1 para 1, eu acho sempre interessante a gente tentar desenhar em escala, porque daí a gente passa a ter uma noção de proporção das dimensões dos exercícios. Uma outra sugestão bastante interessante é que você utilize algum programa de CAD,
não somente para desenhar os vetores, né, como se possível também fazer o desenho dos componentes que estão sendo tratados. Inclusive eu já disse para vocês isso logo no início do curso, né? A maior parte dos exercícios que é utilizada nas listas, eu disponibilizo para vocês o CAD, tá legal? Tem uma área específica no Moodle e também tem uma área específica dentro do Drive público da FEI. Uma outra sugestão que eu já dei na aula passada, né, é que vocês utilizem algum aplicativo ou programa que também faça as operações vetoriais. Isso é bem legal. Bom demais. Então vamos seguir. Ô, gente, para calcular o centro de gravidade da distribuição geométrica dos parafusos, eu vou adotar um eixo de coordenadas arbitrário a partir do qual eu vou confeccionar uma tabela de distâncias. Então, eu preciso escolher um ponto de referência qualquer, desde que eu consiga determinar precisamente qual que é a distância entre cada parafuso e esse sistema de referência. Para reduzir o tempo de processamento dos meus cálculos, eu vou adotar um ponto notável que seja simples para mim. Então, eu vou colocar esse sistema de coordenadas arbitrário no centro do parafuso 3. Turma, eu insisto, vocês poderiam ter escolhido qualquer ponto como sendo o seu sistema de referências, desde que você soubesse a distância do seu centro de referência até os parafusos. Daí a gente precisa construir uma tabela de apoio no qual serão incluídas as distâncias entre o eixo arbitrário e os nossos parafusos, bem como algumas informações úteis que são adicionais sobre esses fixadores. Então eu já deixei essa tabela com a estrutura montada, só que eu não vou explicar agora para vocês o porquê que eu preciso desses dados adicionais. Na hora certa, eu explico o motivo. Então, como eu quero calcular o CG da distribuição dos parafusos, eu preciso das posições relativas dos parafusos para esse sistema de coordenadas de referência. Eu vou começar a nossa análise com o parafuso número 1. Olha só, turma, qual que é a distância no eixo X entre o parafuso 1 e o nosso sistema de coordenadas que foi arbitrariamente escolhido como sendo a nossa referência? Vocês concordam que essa distância vale menos 70 milímetros? E esse valor negativo indica que o parafuso está para a esquerda do nosso eixo de referência. E claro, os 70 milímetros representa essa distância relativa. Agora, seguindo esse mesmo princípio, qual que é a distância em Y entre o parafuso 1 e o nosso sistema de coordenadas? Concordam comigo que é menos 90 milímetros? Então tá, repetindo esses mesmos questionamentos em relação aos parafusos 2 e 3, a gente consegue preencher essa primeira parte da tabela. Bom demais. Agora, para encontrar a área da seção resistiva de cada parafuso, eu preciso consultar o tabelário da disciplina. Então, vou fazer isso agora. Olha aqui. Então, eu vou lá para a nossa seção de parafusos de fixação, que está lá no finzinho do nosso tabelário, e eu vou manter aqui a parte de parafusos de fixação, na verdade, a parte de tabelas dimensionais de parafusos de fixação. Bom demais. Olha só, o nosso parafuso número 1, ele é M12 e tem passo fino igual a 1,25 milímetros. Portanto, a área da seção resistiva é igual a 92,1 milímetros quadrados. No caso das tabelas que nós temos aqui, o parafuso M16 que consta tem passo igual a 1,50 milímetros. Então, é por isso que eu forneci no enunciado do exercício o nosso parafuso M16, passo fino com passo igual a 1 milímetro. E é por isso que no enunciado do exercício, ou você teria que consultar a tabela respectiva para esse parafuso com o passo fino igual a 1 milímetro, ou, no caso, né, você vai utilizar a informação que foi dada no enunciado do exercício, porque eu forneci a área da seção resistiva para o parafuso M16, passo fino com passo igual a 1 milímetro. A área da seção resistiva é igual a 178 milímetros quadrados. E por fim, o parafuso 3, que é M33 com passo normal, tem área da seção resistiva de 694 milímetros quadrados. Então, turma, depois dessa visita ao tabelário, basta que eu preencha os dados dessa coluna da área da seção resistiva. E agora vocês vão entender para que eu preciso da área da seção resistiva dos parafusos. Ela vai influenciar o cálculo da posição do CG, uma vez que os parafusos são diferentes. Se os parafusos fossem iguais, vocês não precisariam contabilizar a área da seção resistiva dos parafusos no cálculo das posições do CG. Então, turma, com esses dados eu tenho condição de calcular a posição do CG em relação ao sistema de coordenadas que eu utilizei como referência. Essas fórmulas aí são amplamente conhecidas de vocês e que também foram mostradas no fim da aula passada. Lembre-se, por favor, que essas fórmulas constam no nosso formulário. Então, substituindo os valores numéricos, a gente especifica a posição do CG em relação ao nosso sistema de coordenadas de referência. Esses valores negativos nos resultados significam que a posição do CG está para a esquerda e para baixo dos eixos adotados arbitrariamente como sendo a nossa referência inicial. E aí, turma, se você executou o procedimento corretamente, o resultado final da posição do CG independe de onde se adotou a referência do sistema de coordenadas arbitrário. Tá legal? Então, só para manter o padrão da aula passada, eu vou identificar a posição do centro de gravidade com esse símbolo aí. Resumindo, o CG está 6,7 milímetros para a esquerda do parafuso 3 e 25,2 milímetros para baixo desse mesmo parafuso. Eu vou aproveitar que eu estou calculando essa parte geométrica da distribuição dos parafusos e já deixar determinadas as distâncias RIs. Lembre-se, por favor, que essas são as distâncias entre o CG da distribuição geométrica dos parafusos e os centros dos parafusos. E também espero que vocês se lembrem que essas distâncias são representadas pelas letras R minúsculas.
E, obviamente, esse índice I se refere a cada parafuso. Então eu vou marcar essas distâncias do nosso esboço. E daí, turma, nessa parte da aula, eu marquei essas distâncias com a cor vermelha só para chamar a sua atenção para as mesmas. E também eu fiz isso para que as linhas de chamada não fossem confundidas com as linhas de chamada das cotas do CG. Daqui a pouquinho eu vou deixar tudo na cor preta para evitar essa conotação mais carnavalesca, né? E o slide não ficar tão chamativo assim. E só para reforçar, a distância entre o CG da distribuição geométrica dos parafusos e o parafuso número 1 é denominada por R minúsculo índice 1, ou seja, R1. Analogamente, R2 vai denotar a distância entre o parafuso 2 e o CG da distribuição geométrica dos parafusos e, congruentemente, a distância entre o parafuso 3 e o CG dos parafusos foi marcada como R3. Ô, gente, aqui, calcular essas distâncias requer um conhecimento elementar de matemática, porque a gente pode perfeitamente fazer isso através do Teorema de Pitágoras. Então, ao aplicar o Teorema de Pitágoras com os dados que a gente já determinou, a gente consegue perfeitamente determinar os valores numéricos de R1, R2 e R3, respectivamente. Agora, a parte interessante é que se você seguir o meu conselho e desenhou a distribuição geométrica dos parafusos em escala 1 para 1, basta que você pegue uma régua e meça essa distância entre o CG e os parafusos para validar esses cálculos que a gente fez. E claro, você pode usar esse sistema de medição caso você tenha utilizado uma escala, né? Basta que você meça e depois compare com os resultados auferidos aqui. Bom demais! Agora nós vamos fazer o diagrama de corpo livre dos componentes do nosso sistema. Nesse slide aqui eu estou te apresentando a junta parafusada e a gente sabe que o princípio básico da confecção de um DCL decreta que a gente separe os corpos. Então eu vou fazer esse isolamento. Aqui do lado esquerdo eu isolei os parafusos e aqui do lado direito eu isolei as chapas. Para sua referência, os parafusos estão representados pela cabeça hexagonal. Inclusive é na cabeça que eu coloquei os respectivos números. Por outro lado, as chapas têm os furos de passagem dos parafusos e eles estão representados através dessas circunferências cinza. Muito bem. Do passo anterior a gente já sabe onde fica posicionado o CG dos parafusos. E eu vou representar através desse símbolo de CG, tanto aqui na região dos parafusos, quanto na região das chapas. Eu reforço que esse é o CG da distribuição geométrica dos parafusos. E por se tratar de um diagrama ilustrativo, o CG não está milimetricamente posicionado, tá legal? Agora, eu preciso marcar as forças e momentos recebidos pelos elementos. E eu vou fazer isso tomando como premissa básica a terceira lei de Newton, que é conhecida como o princípio da ação e reação. Ô, gente, a ideia aqui é marcar as forças e momentos recebidos pelos corpos em decorrência das suas interações mecânicas. Então eu vou mostrar para vocês em vermelho os esforços recebidos aqui na extremidade da direita da chapa. Eu vou começar minha análise através da força F. Olha só, algum agente externo aplicou essa força F vermelha nessa região. Só para ilustrar esse processo, eu vou supor que esse daqui seja o agente externo de aplicação da força. Então vamos lá. Se o agente externo aplica na chapa uma força de intensidade F para baixo e para a direita, a chapa aplica no agente externo uma força de intensidade F para cima e para a esquerda. Então esse aí é o paração e reação e por isso que eu mantive a mesma cor. O paração e reação, só para recordar, tem as seguintes características. São forças de mesma natureza, mesma magnitude, mesma direção, porém com sentidos opostos e têm que ser aplicadas em corpos distintos que interagem entre si. Bom demais. Então agora a gente vai entender o momento externo M. Vamos imaginar que um outro agente externo tenha aplicado esse momento vermelho nessa região da chapa. E eu estou fazendo isso, turma, só para poder ser ilustrativo, tá? Porque o mesmo agente externo poderia ter feito a aplicação tanto da força quanto do momento. Mas eu quis fazer uma homenagem aos nossos dois personagens que foram carinhosamente utilizados para poder ilustrar as aulas de parafuso e fixação. Então por isso eu os convidei para participar de novo da aula. Então vamos seguir utilizando o mesmo raciocínio. Vamos supor que o agente externo, né, aplica na chapa um momento de intensidade M no sentido anti-horário. Por sua vez, a chapa aplica no agente externo um momento de intensidade M no sentido horário. Legal. Agora, vamos fazer uma análise do ponto de vista do equilíbrio estático da chapa, tá? Se existissem aplicados somente esses esforços marcados em vermelhos na chapa, ela teria uma tendência de ter um movimento combinado de translação e rotação. Eu te explico melhor. Essa chapa teria a tendência de transladar para a direita e para baixo e ao mesmo tempo rotacionar no sentido anti-horário. Só que, turma, vocês, engenheiras e engenheiros, estão fazendo o meu curso justamente para evitar que ocorra a separação das chapas. Dessa forma, ao saber que as chapas não se separam, a gente tem que levar em conta a ação dos parafusos, porque os parafusos aplicam na região do seu CG esforços contrários na chapa. Então, turma, nas chapas, nessa região marcada aí no CG dos parafusos, os parafusos aplicam uma força F para cima e para a esquerda e um momento M no sentido horário. Agora, se isso acontece, as chapas aplicam nos parafusos uma força F para baixo e para a direita e um momento M no sentido anti-horário. Notem, por favor, que eu mantive as respectivas cores, né, justamente para indicar os pares de ação e reação. Inclusive, eu deveria ter feito a mesma coisa, né, e marcado esse momento e esse aqui
com cores iguais, né? E só para ficar bonitinho, marcado essas forças aqui com umas cores diferentes dos momentos, né? Mas cores iguais entre si porque eles representam paração e reação. Eu peço desculpas por não ter tomado cuidado com isso quando eu montei o modelo tridimensional desse exercício, tá? Agora, vou deixar marcadinho aqui, ó. Esse aqui é o paração e reação, não é? Porque eles estão em corpos diferentes. Mesma coisa eu poderia dizer, né? Em relação ao paração e reação dos momentos que estão aplicados entre chapas e parafusos. Bom demais. Então a gente já cumpriu mais uma parte do nosso algoritmo e aí eu vou mostrar para vocês a nossa régua de avanço, que agora é a hora da gente distribuir as forças e momentos externos entre os fixadores. Conforme foi previamente explicado, a gente vai supor que haja uma divisão de forças igualitária e que o momento externo vai ser transformado em uma força tangencial vezes um braço. Essa força tangencial vai ser dividida proporcionalmente à distância entre o respectivo parafuso e o CG da distribuição geométrica da instalação dos parafusos. Então, turma, eu vou começar aqui com a divisão da força, marcando a força direta nos parafusos. A força F tem uma intensidade de 8 kN e ela é aplicada com um ângulo alfa de 57,5 graus. Esse ângulo alfa é descrito entre a direção horizontal e a direção da aplicação da força. Como nossa hipótese de solução prevê a distribuição igualitária entre os três parafusos, cada parafuso vai suportar 1/3 dessa força externa. E é claro, turma, essa força direta nos parafusos vai ser na mesma direção, no mesmo sentido que a força externa, mas com uma intensidade equivalente a 1/3 dessa força de 8 kN. E daí, turma, só para facilitar o cálculo trigonométrico da força resultante no parafuso, eu vou optar nesse exercício por dividir essa força direta nos eixos x e y. Deixa eu explicar para vocês essas notações. Fxi indica a força direta em x que cada parafuso I vai receber. Por sua vez, Fyi indica a força direta em Y que cada parafuso I vai receber. Então, turma, em X, cada parafuso vai receber 8 kN dividido por 3 e esse resultado vai ser multiplicado pelo cosseno de alfa. Isso significa que nesse exercício, essa força Fxi é uma força de direção horizontal, marcada com sentido para a direita, de intensidade 1,4 kN. Analogamente, em Y, cada parafuso vai receber uma força de 8 kN dividido por 3, só que multiplicado pelo seno de alfa. Isso equivale a uma força direta de direção vertical, sentido para baixo, de magnitude igual a 2,3 kN. Agora, se você optasse por utilizar uma força direta mesmo em cada parafuso, o resultado dessa força direta seria 8 kN dividido por 3, aplicado no mesmo ângulo 57,5 graus da força externa. Então, turma, eu coloquei esses vetores em escala no meu diagrama de corpo livre dos parafusos. Eu vou repetir, esses vetores estão em escala. As magnitudes não são ilustrativas e elas não foram marcadas aleatoriamente. Eu sei que vocês podem pensar inicialmente que esses vetores ficaram um pouquinho pequenos, mas, por favor, aguardem porque logo mais vocês vão entender. Na verdade, eu explico de uma vez, né? Como eu já resolvi o exercício antes de preparar essa apresentação no PowerPoint, eu já sei qual que vai ser o resultado, tanto das forças diretas quanto das forças tangenciais. Então, para caber tudo no mesmo slide, eu utilizei essa escala aqui para que eu pudesse comportar vetorialmente todas essas forças. Tá legal? Então, aguarda aí um minutinho, por favor. Olha só, nesse momento da aula a gente vai tratar da distribuição dos momentos. Vamos lá. Com esses esforços externos aplicados, quanto vale o momento resultante no CG da distribuição geométrica dos parafusos? Uai, é muito simples de calcular porque a gente conhece a intensidade dos esforços, a gente conhece a posição dos esforços, então a gente sabe quais são as respectivas distâncias até o CG. Daí eu vou adotar como positivo os momentos gerados no sentido anti-horário. Dessa forma a gente pode parametrizar que o momento causado pela projeção horizontal de F vai gerar um momento no sentido anti-horário. Momento esse calculado por F vezes cosseno de alfa multiplicado por B menos Y do CG. Essa parcela do momento tem que ser somada ao momento externo M, que também é no sentido horário. Daí, esses dois termos têm que ser subtraídos do momento causado pela projeção vertical de F. A intensidade desse momento causada pela projeção vertical de F é calculada por F vezes seno de alfa vezes o braço, que é C mais o X do CG. Daí, turma, ao substituirmos os respectivos valores, a gente vai constatar que o momento resultante no CG da distribuição geométrica dos parafusos é de menos 2098,1 kN/milímetro. Ô, gente, o sinal negativo indica que o momento resultante que nós calculamos, né, é no sentido oposto ao sentido que eu adotei como sendo positivo. Então, nesse diagrama aqui, né, de corpo livre, eu mostrei para vocês qual que é o sentido real do momento resultante
resultante no CG da distribuição geométrica dos parafusos. Agora, turma, a gente consegue calcular aquela constante de transferência K. Eu digo isso porque se vocês olharem para o numerador, a gente já conhece o momento resultante no CG. E a gente também consegue fazer uma operação matemática muito simples porque a gente já calculou as distâncias RIs. Daí fica trivial fazer esse cálculo. A gente constata que a constante de transferência K resulta em um valor de 159,8 newtons por milímetro. E aqui cabe uma interpretação física dessa constante, porque olha só, essa constante de transferência K está indicando que a cada 1 milímetro de distância do CG, o parafuso tem que absorver uma força tangencial de 159,8 newtons. Ô, gente, é literalmente uma taxa que especifica a incumbência do parafuso na absorção do momento externo resultante no CG dos parafusos. Então tá, olha só, notem por favor que a gente agora conhece a constante de transferência K e a gente também conhece as distâncias dos parafusos até o CG. Então fica muito fácil determinar a intensidade das forças tangenciais. Vamos fazer isso substituindo os valores que a gente conhece até o momento. Ou seja, a gente constata que o parafuso número 1 suporta uma força tangencial de 14,5 kN, o parafuso número 2 suporta uma força tangencial de 10,4 kN, enquanto que o parafuso número 3 suporta uma força tangencial de 4,2 kN. Então, turma, agora com esses valores eu consigo recorrer ao diagrama de corpo livre dos parafusos e acrescentar essas forças tangenciais. Se recordem, por favor, que essas forças tangenciais serão aplicadas nos parafusos de tal forma que garantam o sentido do momento resultante no CG da distribuição geométrica dos parafusos, tá legal? Tenham isso em mente, por favor. Então vamos lá, vamos dar sequência aos nossos cálculos. Ô, gente, antes de eu aplicar as forças tangenciais no sentido horário, porque esse é o sentido do momento resultante no CG, eu vou traçar as linhas de construção. A ideia é que essas linhas de construção sejam perpendiculares a essas linhas que unem o CG até o centro dos parafusos. E daí, turma, agora sim eu consigo aplicar as respectivas forças tangenciais nessas direções perpendiculares, de tal sorte que essas forças tangenciais garantam o momento resultante no sentido horário. Notem, por favor, que eu fiz as respectivas aplicações das forças mantendo a questão de escala dos vetores. Ou seja, todos os vetores que estão mostrados para vocês aí estão na mesma escala. E aí, turma, fica muito claro que o parafuso mais solicitado é o parafuso número 1. Eu digo isso porque visivelmente a gente consegue identificar que a força resultante nesse parafuso é bem maior do que a força resultante dos outros dois parafusos, ou seja, nos parafusos 2 e 3. De toda forma, como eu estou fazendo esse exercício para vocês, né, eu vou calcular a força resultante em todos os parafusos, tá? E para fazer isso, eu vou determinar alguns ângulos específicos. Para facilitar os meus cálculos, eu denominei esses ângulos de beta, gama e teta. E daí, usando os diversos triângulos retângulos que a distribuição geométrica dos parafusos nos oferece, é possível determinar esses ângulos precisamente. E como vocês vão ver daqui a pouquinho, esses ângulos serão fundamentais para o cálculo da força resultante em cada um dos fixadores. Pronto, a gente já fez tudo o que precisava para finalmente calcular a força resultante no parafuso mais solicitado. E é exatamente isso que eu vou fazer agora para a gente encerrar a nossa aula. Essa aqui é a situação vetorial do parafuso número 1. Basta calcular sua força resultante para que a gente possa constatar que ela vale 11,9 kN. Por sua vez, eu te apresento o cenário vetorial das forças atuantes no parafuso 2. Ao aplicarmos trigonometria, a gente consegue determinar que a força resultante R2 é de 9,5 kN. E por fim, ao avaliarmos o panorama vetorial das forças que atuam no parafuso 3, a gente pode fazer o cálculo da força resultante R3 e constatar que ela vale 6,9 kN. E conforme esperado, né, esses cálculos confirmam nossa suspeita inicial de que o parafuso número 1 é o parafuso mais solicitado. Turma, eu sei que muitas vezes eu sou repetitivo, mas eu vou deixar reforçada aqui a minha sugestão de vocês fazerem com muito cuidado e principalmente em escala o diagrama de corpo livre dos parafusos. Eu digo isso porque muitas vezes a gente pode cometer um equívoco gravíssimo ao marcar essas forças de maneira ilustrativa. Deixa eu te mostrar o que aconteceu, muito interessantemente, numa aula na qual eu fiz isso sem querer. Turma, eu peço que vocês, por favor, desconsiderem as cores, né? Porque quando eu fiz esse exercício uma vez na sala de aula, eu estava utilizando cores diferentes para poder representar as forças diretas e a força tangencial. Mas olha o que acontece. Eu desenhei sem ter a preocupação com a escala dos vetores. E ao
ao fazer isso, você pode chegar numa conclusão completamente equivocada, porque, obviamente, eu apresentei aqui os valores respectivos dessas forças. Mas vamos supor que você fizesse uma investigação excluindo os parafusos que não são candidatos a serem os parafusos mais solicitados. Ou seja, se você não se ativer aos valores, né, você vai falar o seguinte, ó, a força resultante no parafuso número 1 é muito baixa, não é? Porque FT1 no eixo X, ela subtrai o FX1. Igualmente, a projeção de FT1 no eixo Y, né, vai subtrair do FY1. Ou seja, fazendo uma análise não numérica, te levaria à constatação de que o parafuso número 1, por exemplo, não é um parafuso candidato a ser o mais solicitado. Vocês entendem? Mas, de novo, né, eu estou reforçando aqui uma recomendação, uma vez que eu cometi esse erro ao não ter a preocupação vetorial durante a resolução de um exercício. Que foi isso que eu conversei com vocês no início da aula. Normalmente a gente coloca vetores aleatórios, né, de dimensões aleatórias, né, e isso pode te conduzir a um grande erro, porque o FT1 ele é muito grande em relação aos outros FTs. Inclusive, né, quando eu estava fazendo isso em sala de aula, eu percebi o erro que eu havia cometido e mostrei para os alunos que eles deveriam sempre fazer as coisas em escala. E aí, uma vez que eu fiz essa escala, né, eu teria que abrir a apresentação do PowerPoint para que os alunos entendessem o que estava acontecendo. Nesse exemplo aqui, eu fiz todos os vetores em escala mesmo, não é? Então aqui os vetores estão rigorosamente apresentados da forma que deveriam estar, tá bom? Então é interessante, fica aí uma sugestão, não somente para esse tipo de exercício, mas para quaisquer exercícios que eventualmente vocês tenham que operar com vetores. Então, turma, caso isso fosse um exercício completo, vocês teriam que usar aqui na variável R o valor de R1, porque nesse exercício o parafuso número 1 tem a maior força resultante e, portanto, ele é o parafuso mais solicitado. Legal? Bom demais. Gente, então é isso. Como de costume, eu fiz aqui o meu resumo do que foi apresentado para vocês durante o curso de parafusos de fixação. De uma forma condensada, o conteúdo abordado em tópicos foi conceitos básicos, daí nós falamos sobre montagem de juntas parafusadas e aí a gente começou a tratar sobre as juntas parafusadas em operação. O primeiro estudo foi feito sobre juntas parafusadas sujeitas à carga axial simétrica, que eu chamei carinhosamente de caso 1 de solicitação. Depois a gente foi para juntas parafusadas sob carga axial assimétrica, que eu chamei carinhosamente de caso 2 de solicitação. E agora a gente terminou juntas parafusadas sujeitas à carga transversal, que é o caso 3 de solicitação. Eu sempre recomendo, né, que vocês façam o próprio resumo de vocês, mas eu espero que o meu resumo tenha sido útil de alguma forma. E aí normalmente eu mostro esse slide assim que eu termino de abordar aquele determinado assunto. E eu já falei isso para vocês antes, mas eu vou repetir. Se eu tivesse que dar um conselho para vocês, entre vocês assistirem as minhas aulas ou vocês lerem os livros, né, eu te imploraria para que vocês pudessem ler os livros. Ô turma, o meu canal empalidece frente à qualidade e aos conteúdos que constam nesses livros. Quiser um dia eu chegar lá, tá? E vocês vão encontrar o assunto parafuso de fixação nesses respectivos capítulos desses respectivos livros de referência do nosso curso. E fica aí mais uma vez destacada a apologia, a recomendação, o apelo para que vocês consultem esses livros de referência porque eles são muito bons. E dessa maneira, de agora em diante, é com vocês. Obviamente, a minha sugestão natural é que vocês façam os exercícios para que vocês possam treinar tudo aquilo que foi tratado no curso. E eu torço para que vocês se beneficiem das respostas parciais que vocês devem utilizar para aprender e, obviamente, para validar as planilhas e algoritmos de cálculos de vocês. Então, a partir de agora, vocês podem fazer todos os exercícios da lista de parafusos de fixação. Ô, gente, eu espero que vocês tenham gostado do curso. Esse é o último conteúdo previsto para o curso de Elementos de Máquinas 1. No canal AFD tem uma playlist de Elementos de Máquinas 2, então você pode ir lá e se deliciar com os outros conteúdos, tá legal? Então é isso, acabou. Tá tite? Fica tite não, quarta-feira tem mais. Aqui, quero encerrar em grande estilo e deixar vocês escutando um pedaço da última música, né, do último clipe lançado pela melhor banda do Brasil, que é a Banda Grade. Aqui, essa música se chama Não Vou Me Preocupar e é para vocês se inspirarem, né, antes de vocês irem fazer as provas. Turma, eu espero que vocês tenham gostado, valeu demais, fim, obrigado!